Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo, lição de número 12, e o nosso tema desta semana, o selo de Deus e a marca da besta, parte 2. Na semana passada falamos mais sobre a parte 1, falamos mais sobre o selo de Deus, mas esta semana vamos falar mais sobre o que é a marca da besta. Para compreendermos o que é o selo de Deus e a marca da besta, é preciso entender um pouco a história do passado, é preciso entender um pouco de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós estamos caminhando. O livro do Apocalipse, ele nos dá muitos detalhes sobre esse assunto e é o que nós iremos fazer agora. Vamos ler aqui alguns textos para a compreensão e o primeiro texto que vamos ler, Apocalipse 13 e o verso 5, que diz assim: E lhes foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Marca bem essa palavra aí, 42 meses. Apocalipse 12, verso 6 diz assim: E a mulher fugiu para o deserto. Mulher na Bíblia, em Apocalipse, significa igreja, o povo de Deus. Deserto, um lugar árido, um lugar desabitado. A igreja foi para um lugar desabitado, onde já tinha lugar preparado por Deus. Deus sempre cuidou dos seus filhos para que ali fosse alimentado. Deus sempre alimentou, cuidou, protegeu. Durante quanto tempo? 1260 dias. Marca bem também esse período aí, 1260 dias. Apocalipse 12, 14, outro texto. Diz assim: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. A serpente aqui é o dragão, simbolizando Satanás. Outro texto, Daniel 7,25, diz assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo. Tudo se refere ao mesmo poder, ao poder da besta. Tá? O que é besta? Besta é um animal. É muito diferente do termo que nós usamos hoje em nosso meio, né? Alguém fala assim: ah, você é um bobo, você é um besta. Não tem nada a ver com o termo do Apocalipse, é totalmente diferente. Besta na Bíblia, em profecia, em Apocalipse, significa poder, tá? Significa um reino, um poder que está se levantando contra o povo de Deus. Então, olha só, esse poder, de acordo com Daniel 7,25, proferirá palavras contra Deus, destruirá o santo, cuidará em destruir o santo do Altíssimo e cuidará em mudar o tempo e a lei. O tempo e a lei. E eles serão entregues na sua mão por 1 tempo, tempos e metade de 1 tempo. Então, esse poder, essa besta, que se refere a Daniel e Apocalipse, eles vão cuidar em mudar o tempo, ou seja, a guarda do sábado para o domingo, e a lei, que é tirar o 4º mandamento da lei de Deus. Então, esse é o objetivo da serpente, da besta, desse poder aliado de Satanás. Então, mas o que chamou a atenção nesses versos todos que nós lemos foi que há aqui um período de tempo. Nos versos que lemos tem um período de tempo de 42 meses, 1260 dias e 1 tempo, tempos e metade de 1 tempo. Então, todo esse período se resume a um só. O período é o mesmo, apenas falado de forma diferente. Então, 42 meses, se formos multiplicar em dia, dá 1260 dias. 1 tempo, tempos e metade de 1 tempo, temos 3 tempos e meio. 3 anos e meio, porque 1 tempo, já vimos em lições passadas esse assunto, né? 1 tempo na Bíblia, em profecia, se refere a 1 ano. 3 tempos e meio, 3 anos e meio, multiplicado por dia, nós temos aí 1260 dias, ok? Entendido? Então, nós sabemos também que em profecia, 1 dia representa 1 ano. Então, nós temos 1260 anos em todos esses textos que nós lemos aí, o período é um só. O texto fala que durante esse período, a mulher foi perseguida e levada para o deserto.
Então a igreja, o povo de Deus passou 1260 dias ou anos sendo perseguida pelo poder da besta, por esse poder desse animal, por esse poder desse reino aí que perseguiu o povo de Deus. Agora resta nos saber agora que tempo foi esse, quando começou e quando terminou. Foi justamente, meus amados, no período da Idade Média, no período conhecido como período da Idade Escura, da Idade das Trevas, como muitos dizem. E foi esse período que o povo de Deus foi perseguido. Vocês já ouviram falar na Santa Inquisição? Já ouviram falar nas Cruzadas? Foi o poder da besta, o poder papal da Igreja Católica que perseguiu o povo de Deus nesse período, martirizando, decapitando, jogando na fogueira. Milhares de pessoas foram mortas nesse período. Sangue derramado. Então, um período muito difícil para o povo de Deus no deserto, como falou o texto, mas Deus sempre sustentou o povo nesse período todo. Então, nós temos aí o início desse período que foi 538, colocando os 1260 anos em cima, nós chegamos a 1798. Agora, mas como que chegamos a esse período? Por que 538? Porque foi justamente no ano 538 que um certo imperador romano chamado Justiniano, um imperador pagão, ele concedeu oficialmente ao bispo romano, ao papado, o papel de defensor da fé. Já existia papa nesse momento? Sim, mas foi a partir de 538 que o papa passou a ter voz dentro do Estado, voz dentro da igreja. E a igreja nessa época era muito forte. A voz da igreja era a voz do Estado. E a Igreja Católica, por meio do Papa, do papado, eles começaram a ter voz. E como eles não queriam que nenhuma outra voz falasse ao seu redor, eles foram aos poucos calando o povo de Deus, desta forma martirizando, queimando, decapitando, derramando sangue inocente. 538. O primeiro Papa que surgiu nesse momento foi o Papa Vigílio, que assumiu em 29 de março de 537 até 7 de junho de 555. Então, 538, o Papa Vigílio toma o pontapé inicial de um período escuro para o povo de Deus, o período conhecido como o período dos 1260 anos, como já falamos aqui, ou 3 anos e meio em profecia, que dá 1260 dias, que é 1260 anos também, ou 42 meses, que também vai dar 1260 anos. Então, o período ele se estendeu até 1798, porque quando nós sabemos o início do período, é fácil saber o final. É só jogar o tempo em cima de 1260 anos e nós vamos chegar a 1798. 1798 aconteceu uma coisa extraordinária. Então, toda essa perseguição do povo de Deus, vários grupos foram perseguidos, como os luteranos, os calvinistas, os valdenses, os albigenses, os huguenotes e tantos outros grupos de cristãos que foram martirizados, foram queimados na fogueira, foram decapitados e foram levados à tortura até a morte, a grande parte deles. Foi um período muito difícil para o povo de Deus. Foi um período de grande perseguição. Foi um período que o cristianismo chegou no seu ponto máximo de tortura que acontecia nesses momentos. Vários objetos de tortura foram criados pela Igreja Católica para matar e destruir o povo de Deus. Mas a Bíblia nos fala sempre que Deus sempre cuidou do seu povo. Por mais que eles tirassem a vida, mas não conseguiram matar a alma. Esses nossos queridos irmãos que morreram no passado, torturados, certamente eles vão fazer parte da primeira ressurreição de Jesus e vão triunfar no dia da volta de Jesus.
um período muito difícil para o povo de Deus. Então, o fim dos 1260 anos aconteceu em 1798. E o que aconteceu nesse período? Como que eu sei que foi o final? Porque eu sei o início. Sabendo o início, é fácil saber o final. Mas o que mais nos dá a certeza desse final do período foi o que aconteceu em 1798. Napoleão Bonaparte, o grande imperador da França na época, ele estava também conquistando o mundo nesse momento. Então ele estava concorrendo com a Igreja Católica, que já estava há muitos anos conquistando terras, e Napoleão estava muito incomodado com o papado, com o bispo, estava incomodado com o poder católico que estava conquistando o mundo. As terras praticamente pertenciam toda a Igreja Católica da Europa, e Napoleão queria conquistar o seu espaço naquele momento. E como ele tinha um exército muito poderoso, e ele tinha um general chamado Berthier, que era um general muito aguerrido, ele permitiu que o seu general fosse até a residência do bispo de Roma, no Papa, e lá ele capturasse o Papa. E justamente aconteceu em 1798. Foi quando o poder papal perdeu o seu poder, porque Napoleão Bonaparte capturou, sabe quem? Nada mais, nada menos que o Papa Pio VI. Foi capturado por Napoleão Bonaparte, pelo seu general Berthier, e pouco tempo depois, Papa Pio VI foi morto, cumprindo-se aquilo que a profecia fala. Aquele que leva a espada, que mata a espada também morrerá. O Papa Pio VI morreu. O que aconteceu com o poder papal, com a Igreja Católica? Ela perdeu a sua autonomia, ela ficou desnorteada, e Napoleão Bonaparte começou a dominar o mundo na sua época. Isso quer dizer o quê? Aquilo que Apocalipse fala, que a besta ela foi golpeada de morte. Ela foi golpeada, mas, no entanto, ela não morreu. Por que ela não morreu? Ela não morreu justamente porque em 1929 foi criado o Estado do Vaticano. Ou seja, todo esse pouco tempo que ela passou, ela foi se recuperando. E naquela época houve o fascismo, o nazismo. Então, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, os fascistas concederam de volta algumas terras. Benito Mussolini e tantos outros da época foram aos poucos recuperando a terra da Igreja Católica. Era mais uma vez o poder religioso se unindo com o Estado. Da mesma forma como acontece hoje. Da mesma forma como a bancada evangélica age dentro do Congresso. Da mesma forma como os líderes evangélicos de grandes igrejas falsas mantêm a sua promiscuidade com os governantes. Então, meus amados, a história que aconteceu no passado, ela está se repetindo hoje. E tudo caminha para que haja hoje uma junção do poder do Estado com o poder religioso, com o poder político, com o poder econômico. Então, todo tipo de poder está se unindo. Então, esse poder que está se unindo, o Apocalipse fala que vão formar uma imagem. E essa imagem chama-se a imagem da besta, para perseguir os últimos povos de Deus que estão restando nesse momento crucial da história da humanidade. Então, em 1929, o poder católico ele recebeu as terras de volta, criou seu Estado do Vaticano, e a ferida começou a se recuperar, começou a cicatrizar em seu corpo. E hoje, como que está esse poder? A ferida está sendo curada. Esse poder está por trás formando um bastidor de união. Muitos não estão percebendo, mas esse poder está se unindo com quem? Com o Estado, com os governantes, com os poderes econômicos, com os poderes políticos, mas principalmente com os líderes religiosos apostatados.
Toda a igreja apostatada, embebida, que fala o Apocalipse, vai se unir a esse poder e vão formar a imagem da besta. Mas a pergunta continua: o que é a imagem da besta? O que é o sinal da besta? No passado, alguns diziam que o sinal da besta era um código de barra. Por muito tempo, quando o código de barra apareceu, olha aí o código de barra, né? Olha o sinal da besta chegou, né? E muitas pessoas olhavam nesses números, faziam alguma multiplicação ali, não sei o que lá. Não, meus amados. A imagem da besta não é um sinal visível. Não é um sinal que se enxergue a olho nu. Não é uma marca visível. É outra coisa muito diferente. Outros diziam que a marca da besta está num chip, né? Aí chegou a era do chip. Olha só a marca da besta, os chips vão ser instalados na cabeça, na mão, no pé, no dedo, na unha, não sei onde mais. Meus amados, a marca da besta não é um sinal visível, não é um sinal que eu possa enxergar, é muito diferente. E com isso Satanás tem enganado muita gente para desfocar o que é realmente um verdadeiro sinal. E agora nós estamos vivendo na era da inteligência artificial. E muita gente já está enxergando na inteligência artificial o sinal da besta novamente. Mas olha só, meus amados, eu vou falar para você o que é realmente um sinal da besta. Esse sinal da besta, que é colocado na fronte ou na mão direita, e da mesma forma o selo de Deus também. O que significa a fronte? A fronte simboliza, sabe o quê? O nosso raciocínio, a nossa decisão, a nossa escolha. É aqui que está o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro. É aqui que está a nossa decisão, o nosso poder de decidir quem eu estou adorando. E por que o Apocalipse fala que essa marca também seria colocada na mão direita? Sabe por quê? Porque a mão é símbolo de atividade. É com a mão que eu escolho fazer a vontade de Deus, agindo ou para o bem ou para o mal. Por isso que quando a Bíblia fala que os que receberão o selo de Deus vai ser na fronte ou na mão, é porque aqueles que receberão o selo de Deus na fronte, a marca da besta na fronte, eles vão tomar uma decisão e com sua mão eles vão agir para matar o povo de Deus. A cabeça, a fronte é símbolo de decisão, de escolha, e a mão simboliza ação. Da mesma forma que os que receberam o selo de Deus pensaram e escolheram de forma consciente. E eles vão agir com a mão guardando os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, que será o grande diferencial nos últimos tempos. Por quê? Porque a besta mudou a guarda do sábado para o domingo e anulou o quarto mandamento. Tudo conforme estava lá escrito em Apocalipse, que ela cuidaria em mudar os tempos e a lei, conforme o texto que eu li lá no início. Portanto, o selo de Deus e a marca da besta tem que ver com escolha, tem que ver com decisão, tem tudo a ver a quem eu estou adorando, a quem eu estou me prostrando, quem é o meu Criador, quem eu estou santificando. É uma escolha minha. A marca da besta não tem nada a ver com chip, com código de barra, com inteligência artificial, com sinal que vai ser implantado não sei aonde, na cabeça, no cabelo, na mão. Esquece isso. O inimigo tem colocado isso na cabeça de muita gente para desfocar o que é realmente o verdadeiro selo de Deus e a verdadeira marca da besta. A marca da besta é uma decisão nossa. Quem eu estou adorando? Para quem eu estou me prostrando hoje? Quem é o meu Deus? É a minha escolha. Portanto, meus amados, a minha decisão ela vai definir se eu estou adorando a besta ou se eu vou ter o selo de Deus. Entendeu? A minha escolha hoje, pela minha mente e pela minha ação representada na mão, representa tudo isso. Então, a marca da besta é uma escolha. Então, os adoradores de Deus, eles vão guardar os seus mandamentos. Os adoradores da besta, eles vão desfazer dos mandamentos de Deus
e vão fazer tudo o contrário daquilo que Deus está pedindo. O selo de Deus é o sábado, sim, mas não é só o sábado. O selo de Deus é toda a obediência àquilo que Deus pede em seus mandamentos. Porque quando se fala de obediência, não estamos falando só do sábado. Estamos falando de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Todos os seus mandamentos. O mandamento não se resume só no sábado. Então, o selo de Deus é o sábado, está correto, mas não está completo. Então, dizer que o selo de Deus é apenas o sábado está errado, porque o selo de Deus é toda a obediência que eu tenho que prestar a Deus. O sábado, sim, vai ser um diferencial muito grande, mas não é só o sábado. Agora, a marca da besta vai ser apenas a guarda do domingo? Também não. Faz parte. Vai ser um grande diferencial. Mas são todos aqueles que vão desfazer da obediência a Deus. Seja o quarto mandamento, seja o quinto, seja o sexto, seja o sétimo, seja o oitavo, ou qualquer outro princípio que Deus colocou na Bíblia, na sua palavra. Então, o que vai diferenciar os que vão receber o selo de Deus e a marca da besta é apenas quem nós estamos adorando, quem nós estamos obedecendo. Ok, meus amados? Deu para entender quem vai receber o selo de Deus e a marca da besta? Deu para entender o que é o selo de Deus e a marca da besta? Não é um sinal visível, é uma marca invisível, é uma decisão, é uma escolha. Simboliza quem eu vou estar adorando, quem eu vou estar obedecendo. Se é aquilo que Deus colocou na sua palavra ou se é aquilo que o poder papal está fazendo em nosso meio, inclusive mudando os tempos e a lei. Inclusive me forçando muitas pessoas a guardarem o domingo em vez do sábado. Meus amados, estamos nos aproximando do tempo do fim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja e que o selo de Deus possa servir de uma marca dentro do seu povo, dentro de nós, para que nós possamos nos livrar da ira das 7 pragas que está chegando em nosso meio. E somente os selados de Deus vão ter o privilégio de se livrar dos poderes das trevas, das 7 últimas pragas que estão chegando, que estão caindo em nosso meio. Que Deus te proteja e te guarde e que nós possamos estar selados com o selo de Deus vivo, que possamos a cada dia dizer não à marca da besta, à desobediência a Deus. Um grande abraço e até semana que vem com o nosso próximo estudo. Tchau!